projeto que eu vou falar dessa vez é esse gerador de sinais. Basicamente tem um kit de gerador de sinais, e o que eu projetei aqui foi a parte aqui para comandar esse display que mostra a frequência e a amplitude. Então me acompanha aí que nós vamos olhar como é que é isso por dentro e como é que eu consegui fazer isso. Só dar uma geral aqui de como é que é o funcionamento, né? Bem, esse primeiro botão aqui é o botão liga e desliga. Ele mostra ali a propagandinha, entrou. Ele tem aqui mais outras duas chaves. Essa chave aqui escolhe uma das saídas, se ela vai ser senoidal ou triangular. Para baixo é triangular, para cima é senoidal. E aqui nesse outro, a chavinha, ele escolhe entre duas faixas de frequência. Ele está para baixo, está na frequência alta. Para cima ele está na frequência baixa. As saídas estão aqui, então é terra. Tem esse vermelho aqui, a saída principal, que eu escolho aqui, né, se é uma senoide ou triângulo. E aqui nesse primeiro saída aqui, sai uma onda quadrada na mesma frequência que o sinal aqui do lado. Esses três ajustes aqui, o primeiro é da amplitude, certo? Baixa, aumenta. E esses dois é na frequência. Esse aqui é o ajuste mais grosso, né? Enquanto que o outro ali é o ajuste mais fino. Então vamos dar uma olhada aqui por dentro. O coração aí da parte de geração dos sinais em si é essa plaquinha aqui. É um kit da SparkFun. É um kit que já foi descontinuado há muitos anos atrás. Quando eu comprei já estava descontinuado. Ele tem aqui um integrado aqui, que é cuida da parte de geração de sinais em si. E ele tem aqui uma entrada para alimentação DC. Originalmente aqui era para botar aqui um cabinho, que eu troquei para botar aqui um conector, que eu acrescentei a fonte. E a gente tem aqui essa saída aqui, onde ele tem o terra, a saída senoidal ou triangular e a saída quadrada. E ele tem aqui um outro conector, onde sai a alimentação regulada, já 5 volts e o terra, e a onda quadrada com amplitude de 5 volts fixa. A fonte aqui não tem nada de muito especial, não tem aqui nenhuma necessidade exagerada de corrente, então é um transformadorzinho pequeno. A única coisa é que a alimentação aqui tem que ser 12 volts. Aqui dentro ele usa tanto 12 quanto 5 volts. Ele tem aí reguladores de 12 e 5 aqui dentro, tá? Os velhos 7812 e 7805. Então tem aqui o transformadorzinho, aqui um regulador, não, desculpa. Aqui tem dois diodos, né? E um capacitor para transformar a corrente alternada aqui numa contínua não regulada. Os reguladores tem aqui na placa, né? A placa inicialmente ela tinha essa opção de soldar aqui direto na placa os trimpotes e as chavinhas. Eu não usei as chaves que vinha no kit, eu botei outras chaves aqui, botei os conectores. E da mesma forma, em vez de eu soldar ali direto os potenciômetros, eu coloquei no painel. Isso é uma caixinha padrão aí, que eu achei que ficava bem bonitinha para esse projeto. A parte que eu fiz em si foi a parte aqui do display, né? Então é um display normal aí de alfanumérico, né? De duas linhas de 16 caracteres. Eu estou usando aqui a interface normal, não tem nenhum adaptador, nada especial. E aqui nessa plaquinha, que daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe, a gente tem aí um RP2040, né? Uma plaquinha baseada no RP2040, que é o mesmo microcontrolador lá usado na PaiPico. Certo? E então ele vai pegar aí, vai receber aqui os sinais, tanto o sinal senoidal como o sinal, a onda quadrada de 5 volts, mais a alimentação. Então o primeiro problema que tem aí é como o RP2040 trabalha a 3,3 volts, esse, quando a quadrada de 5 volts, eu tenho que baixar a tensão. No caso da onda senoidal é mais complicado a coisa, né?
Essa onda senoidal ela é em torno do zero, então tem valores positivos e negativos, tem valores bem acima de 5 volts. Eu sofri muito tentando conseguir aproveitar esse sinal. O que eu acabei fazendo foi, na realidade, puxar o sinal aqui de um outro canto, puxar o sinal. Tem aqui também esse fio cinza, ele puxa o sinal de um dos potenciômetros, onde tem também a onda senoidal, porém ela não está em torno do 0 volts, tem uma constante, tem uma parte DC alta, mas é proporcional ao sinal que vai ter de saída. Então é nessa medição aí dessa onda é que eu consigo deduzir a amplitude. Essa parte da amplitude não ficou perfeita, acabou sendo feito aí aplicando o velho teorema daquele cientista francês, né, o Lecochambre. Então foi dados empíricos, digamos assim, né, foi acertado ali os fatores para chegar a algo próximo do que tem ali. Então ele dá uma noção aí de qual é a amplitude do sinal que está saindo. A parte da frequência funcionou melhor, eu vou explicar daqui a pouco como é que eu fiz isso, né. Um último detalhe a respeito, originalmente quando eu comecei esse projeto aí há uma década atrás, ao invés de usar um RP2040, o que eu estava usando era um Atetine, esse acho que é alguma coisa modelo 44, alguma coisa assim. O problema do Atetine é que ele, para programar, eu tinha que tirar o chip aqui da placa, botar lá no programador, programar, botar de volta. Então o ciclo de desenvolvimento era muito complicado. Esse desenvolvimento aqui teve uma parte que eu fiz na protoboard, usando inclusive depuração ali. Então ficava bem mais fácil aí de gerar uma nova versão, testar as versões, gerar novas versões. Então acabou sendo uma vantagem para mim. E hoje em dia, em ponto de preço, provavelmente sai mais barato, porque os chips Atetine e AVR estão meio em falta. Então atualmente o preço deles está bem alto, bem acima daquilo que seria razoável pelo que eles são capazes de fazer. Bem, na parte de hardware, as coisas são relativamente simples, né? Foi montada ali numa plaquinha padrão, tem ali alguns conectores, tem ali um trempote que é para acertar o contraste do LCD, que é sempre uma coisinha chata. Tem ali uns poucos resistores, os resistores ali que aparecem ali à direita são os que são usados ali, né, como divisora de tensão para adaptar os sinais que saem lá do gerador de sinais para as entradas aí da plaquinha principal, né, que é o RP2040-0. Tem ainda mais um resistorzinho, aquele resistorzinho azul é o resistor ali do backlight do display. Então essa plaquinha está feita para encaixar o display ali em cima e tem ali um conector, né, que vão entrar os sinais que vêm no gerador de sinais, né? A alimentação, o sinal ali, a onda quadrada, né, que é usada para determinar a frequência, e também o sinal ali que é proporcional ali à amplitude da senoide, que a gente vai pegar isso aí do conversor analógico digital para determinar qual é a amplitude que está o sinal. Então, para finalizar, vamos dar uma olhada rápida aqui em alguns aspectos do código, né, aquilo que é mais interessante. A primeira coisa interessante é a medição da frequência. Isso eu fiz usando o recurso do PIO, né, do I/O programável, do RP2040. Então, eu tenho aqui um programinha escrito na linguagem aí, né, da PIO, onde o que eu faço é esperar o sinal estar baixo, esperar depois o sinal baixo passar para o nível alto, e aí eu vou contando enquanto eu aguardo o sinal descer de novo. Então, essa contagem aí que eu obtenho me diz quanto tempo ele ficou em nível alto. Por esse tempo, eu consigo determinar a frequência. No meu programa aqui principal, o que eu vou fazer, na hora que eu vou usar isso, eu pego esse mesmo programa da PIO e instalo ele em duas máquinas de estado, né, que é como ele chama ali, a máquina que roda as coisas da PIO, cada uma trabalhando com um clock diferente. Isso porque eu tenho uma variação muito grande da frequência aí, da saída lá daquele gerador de sinais. Então, se eu usasse sempre um clock alto, na hora que eu fosse medir uma frequência baixa, o valor ia ficar muito alto, ia estourar o contador, e por outro lado, se eu usasse o clock baixo para medir a frequência alta, eu ia ter muita imprecisão. Então eu tenho o programa pronto para rodar ali
as duas máquinas de estado. Eu tento primeiro trabalhar com o clock mais baixo. Se o resultado é um valor alto, a frequência alta, eu pego e repito a medição usando o clock mais alto para ter uma precisão maior. Então essa é a parte da frequência. Apesar de tudo, o resultado da frequência ele não é assim confiável para frequências acima de 200 kHz. Então na hora que eu vou apresentar isso no display, eu faço um teste. Se é acima de 200 kHz, eu simplesmente digo que é maior que 200 kHz. Dependendo do caso, eu vou mostrar ali 3 dígitos de kHz, 2 dígitos e uma casa decimal, ou simplesmente 3 dígitos em Hz. No lado da amplitude, né, o que eu tentei aí, em primeiro lugar, era aproveitar, como a onda quadrada e a senoidal são sincronizadas, aproveitar a borda da onda quadrada para escolher quando é que eu ia amostrar o sinal da senoide para obter ali a amplitude máxima, né? Não funcionou direito, então eu acabei fazendo, foi ficar durante um certo tempo mostrando continuamente o sinal da senoide e depois pegando o valor mais alto para ter ideia da amplitude. De novo, na hora de apresentar, eu tomo algum cuidado. Se a frequência for acima de 25 kHz, a tensão está variando muito rápido, não dá legal aí essa história de medir com o ADC, então aí eu deixo em branco, senão eu pego e vou apresentar em volts. Para converter a leitura do ADC nos volts, eu tenho aí uma pequena acostambraçãozinha, né? Eu assumo que é linear e eu obtive aí uns parâmetros fazendo algumas medições aí, ok? Então, acho que a parte mais interessante aí dessa parte do software aí é isso, certo? Então, aí acho que deu para vocês terem uma ideia de como é que foi feito tanto o hardware quanto o software aí, desse display aí, para o gerador de sinais. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje.